Olá, professores e estudantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Conquistar. Eu sou a Ilana Catrin, professora de língua portuguesa aqui do Centro de Mídias, e quero convidar você agora para curtir lá as nossas redes sociais e no Instagram do Conquistar, verificar o material que tem, compartilhar, com certeza tem muito material bacana para que vocês consigam acompanhar e enriquecer esse momento de aprendizado de vocês, certo? Vamos acompanhar aí o nosso episódio com o componente de língua portuguesa e conteúdo de literatura. Vamos para o nosso viradão? Então, vamos lá para a nossa primeira questão do viradão. Vai ser uma questão do PSC, terceira etapa. Vamos para o enunciado. Leia agora o início da letra da canção O Quereres, de Caetano Veloso. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Esse foi o nosso texto, né? Um trecho da canção de Caetano Veloso. E agora a gente vai para o comando da questão, né? Esse enunciado. Assinale a alternativa da qual consta a figura de linguagem predominante nos versos. Temos como alternativa A, metonímia. Alternativa B, antítese. Alternativa C, eufemismo. Alternativa D, hipérbole. Alternativa E, prosopopeia. Então, questão lida, alternativas vistas. Vamos ver qual é a resposta. Qual é o nosso gabarito? Vamos lá. Temos como gabarito a letra B, que corresponde à figura de linguagem antítese. Vamos lá, a gente já sabe qual é a resposta certa, mas vamos para o nosso gabarito comentado para entender por que as outras são erradas. Nós temos a alternativa A, com a figura de linguagem metonímia. Lembrando que a metonímia é a substituição de um termo por outro. E esses termos têm que ter alguma ligação, né? Alguma semelhança para que possa ser feita essa substituição. Um exemplo aí para vocês de metonímia é a frase abaixo. Precisaremos de muitas mãos para finalizar esse trabalho. Com a palavra mãos, a pessoa aí quis dizer que precisaremos de muitas pessoas, precisaremos de muita ajuda. Então, a gente tem a substituição, né, de uma palavra por outra para ter a metonímia. A alternativa B, que é o nosso gabarito, que é a nossa resposta certa, corresponde à antítese, que é aquela figura de linguagem que trabalha as ideias de sentidos opostos, né? Palavras com sentidos opostos, que é exatamente o que o texto traz, né? Quando ele diz lá, quando queres nada, nada falta, a gente tem a ideia do faltar e não faltar. Quando a gente tem a ideia do alto e do chão, né? A gente também tem os contrários, tem os opostos. Então, o texto lido do Caetano Veloso corresponde a essa ideia de sentidos opostos, né? Ele é construído em cima dessa ideia de sentidos opostos. A alternativa C é considerada incorreta porque ela diz que a figura de linguagem predominante é o eufemismo. E como a gente sabe, o eufemismo é aquela figura que dá aquela suavizada em determinados enunciados. Quando a gente tem alguma informação muito pesada, muito abrupta para dar, usamos o eufemismo para dar uma suavizada. Igual o exemplo que a gente está vendo aí na tela. Ela passou desta para melhor. Esse passar desta para melhor significa, né, o falecer. Então, passar desta para melhor é um artifício que a gente usa para dar uma suavizada na ideia de morte, ok? Então, no texto do Caetano Veloso, a gente não tem eufemismo, a gente não tem essa ideia de suavizar nenhum enunciado. A alternativa D corresponde à figura de linguagem chamada hipérbole. E a hipérbole, como eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, ela diz respeito ao exagero, né? O exagero de uma ideia dentro do texto para dar ênfase. Temos aqui um exemplo. Estou congelando de frio. Esse congelar de frio é um exagero para remeter à ideia de alguém que sente muito frio, né? Então, exagero, hipérbole, não é o que acontece lá no texto do Caetano Veloso, ok? Vamos seguir para a alternativa E, que também é considerada incorreta, porque ela diz que a figura predominante seria a prosopopeia. Se a gente for relembrar o conceito de prosopopeia, a gente tem a atribuição
de características humanas a seres inanimados ou seres não vivos, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar no texto lido e levar em consideração esse exemplo aqui, ó, a Amazônia chora devido ao desmatamento. A gente tem aqui a Amazônia e o verbo chorar. Aí a gente tem uma prosopopeia, né? Uma atribuição humana a um ser inanimado. Então, se a gente for parar para pensar lá no texto lido do Caetano Veloso, a gente não tem nenhuma prosopopeia, ok? Questão lida, conseguimos ver o nosso gabarito comentado, ver por que está certo, por que está errado. E agora a gente vai para a nossa segunda questão do nosso viradão. A segunda questão é uma questão do PSC também, primeira etapa, certo? Soneto a Dona Ângela de Souza Paredes. Não vira em minha vida a formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta a causa não é que encarecer-me, sabia ao mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então, por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Temos aí um poema, né, do Gregório de Matos e vamos ver as alternativas. Pode-se afirmar sobre o poema: o eu lírico ouve tanto falar da bela mulher que sonha em vê-la, mas para sua desventura ela o rejeita. Alternativa B. A mulher tem fama por tamanha beleza que desperta a curiosidade do eu lírico, mas ao finalmente vê-la ele teme cometer pecado. Alternativa C. A amada do sujeito lírico é uma mulher mentirosa. Alternativa D. O eu lírico não conhece a mulher e não a ama por sentir-se inferior. Alternativa E. Depois de ver a mulher, o eu lírico continua a imaginá-la como um anjo. Fizemos a leitura da questão, né? Temos o poema aí do Gregório de Matos. Lemos as alternativas e eu imagino que você já tem uma ideia de qual é a resposta certa. Mas vamos lá conferir qual é o nosso gabarito. Então, temos como gabarito a alternativa B. A mulher tem fama por tamanha beleza que desperta a curiosidade do eu lírico, mas ao finalmente vê-la, ele teme cometer um pecado. É exatamente isso que acontece lá no poema, né, no soneto a Dona Ângela. Ok, vamos lá para o nosso gabarito comentado, entender que a alternativa A é considerada incorreta por esse trecho aqui, ó. Ela o rejeita. A gente não tem no texto nenhuma comprovação ou nenhuma exposição dos sentimentos lá da Dona Ângela. A gente tem, pelo contrário, a ênfase ao sentir do eu lírico, né? Marcado por esse conflito do homem que vê a mulher, acha muito bonita e tem medo de pecar. Vamos entender o nosso gabarito, né? A gente já sabe que a letra B é a alternativa correta. A gente já sabe que o poema fala de uma mulher que tem aquela fama de ser muito bonita e que desperta a curiosidade do eu lírico e, principalmente, esse eu lírico, após ver essa mulher, ele teme cometer pecado, né? O que marca bastante a ideia do barroco. A alternativa C é considerada errada porque ela diz que a amada do sujeito lírico é uma mulher mentirosa. Não, a gente não tem nenhuma característica da mulher, né, além da sua beleza, sendo descrita no poema. Então, taxar essa mulher vista, essa mulher bonita como mentirosa, é o que faz essa alternativa aí ser considerada errada, tá? A alternativa D também é considerada incorreta, porque o eu lírico conhece a mulher e não a ama por sentir-se inferior. Quando a gente faz a leitura do poema lá, do soneto a Dona Ângela, a gente não tem nenhuma referência de que o eu lírico se sente inferior a ela. É claro que a gente tem ali uma supervalorização da mulher, né? Uma mulher que tinha a fama de ser muito bonita, uma mulher que tinha as feições angelicais, mas a gente não tem esse sentir do eu lírico como se fosse inferior. Então, esse é o principal motivo, né, dessa questão de ser considerada errada. A alternativa também é considerada errada porque ela diz assim: depois de ver a mulher, o eu lírico continua a imaginá-la como um anjo. Esse ponto aqui é importante. Olha lá, o eu lírico observa a mulher, tem noção da sua beleza, mas após ver essa mulher, ele enxerga nela a sua possível perdição, porque ela era tão bonita
que ele ficou ali com receio de pecar. Então, essa ideia angelical, ela some a partir do momento que o Eunírico constata a beleza da mulher vista lá no soneto a Dona Ângela, ok? Vimos a nossa questão, comentamos as nossas alternativas e agora eu convido vocês para um momento muito bacana que vai ser o nosso resumão. Vamos lá? Então, você já ouviu falar em escolas literárias? Tenho certeza que sim, né? O nosso estudante do ensino médio sabe o que são as escolas literárias, mas não custa a gente relembrar. Vamos dar uma olhadinha no conceito que está aqui do lado, que diz que a escola literária é aquela divisão que se faz de acordo com o tempo, né? Agrupa-se um determinado grupo de escritores por um determinado tempo, e aí a gente tem o que a gente conhece como escola literária. Na cartela seguinte, a gente vai ver que esse agrupamento ele vai depender de alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a questão cultural, a questão dos estilos de linguagem. Então, a escola literária ela vai ser feita, vai ser dividida de acordo com esse período cronológico, mas ela também vai levar em consideração aspectos relacionados à linguagem, certo? E agora a gente vai ver uma linha do tempo que foi preparada para vocês, para a gente acompanhar um pouquinho e ver um pouco mais desse resumo sobre escolas literárias. Vamos começar a nossa linha do tempo a partir de 1189, com o trovadorismo, ali com as cantigas líricas de amor e de amigo, com as cantigas satíricas também. A partir de 1418, nós temos o humanismo, né, que é aquele pensamento mais voltado para o homem, onde o antropocentrismo é o que vai reger aí esse ideal de produção. E a gente pode citar o nosso primeiro dramaturgo, né, o Gil Vicente, com os seus autos lá, Autos da Barca, enfim. A partir de 1527, a gente tem a escola literária chamada classicismo, que é aquele retorno ao clássico, aos ideais clássicos, à mitologia, né, retomando lá toda essa parte mitológica da Grécia, de Roma, buscando ali a perfeição. A gente precisa lembrar que essas três escolas literárias, trovadorismo, humanismo e classicismo, elas não existiam no Brasil por uma questão de tempo, né? Os portugueses não haviam ainda colonizado o Brasil, então, em língua portuguesa, as escolas trovadorismo, humanismo e classicismo não existiam no Brasil ainda. Aí, quando a gente vai parar para analisar as escolas literárias do Brasil, a gente inicia com um movimento chamado quinhentismo. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que aí a partir de 1500, né? O quinhentismo não pode ser considerado uma escola literária. Ele era simplesmente os relatos, os registros dos padres e dos navegadores, né, sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil. E aí a gente pode citar, por exemplo, a carta, que é a nossa certidão de nascimento, a carta de Pero Vaz de Caminha. A partir de 1601, a gente tem a escola literária chamada Barroco, que é marcada pelo conflito religioso, esse homem que está em crise indeciso entre atender o prazer, né, seu prazer carnal, e seguir ali a religião. Como artistas ou como escritores principais, a gente pode citar o Gregório de Matos, pode citar também o Padre Antônio Vieira. A gente não pode esquecer que o Barroco tinha aquela linguagem rebuscada, né? A partir de 1768, a gente tem a escola literária chamada Arcadismo, que ocorreu ali mais na região de Minas Gerais, que também pregava esse retorno ao clássico, né? E quando a gente fala em autores, a gente pensa em Santa Rita Durão, a gente pensa em Tomás Antônio Gonzaga, lembrando sempre que o arcadismo traz esse ambiente bucólico, né? Esse ambiente campestre para aproveitar a vida e a natureza na sua simplicidade, em oposição total ao barroco. A gente tem aí, a partir de 1836, a escola literária Romantismo, que é a nossa primeira escola do Brasil enquanto nação, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia portuguesa e passa, né, a se tornar uma nação. Por isso o romantismo é tão importante, porque ele vai trazer o sentimentalismo, mas ele também vai trazer esse sentimento de nacionalismo para a nossa escrita. Lembrando que o romantismo foi dividido em três partes, né, a indianista, a ultrarromântica e a condoreira. A indianista trabalhando essa questão do nacional, da valorização da cultura, a ultrarromântica trazendo esse pensamento individualista e extremamente pessimista, e a condoreira, que também é considerada aquela geração social ou humanitária que vai fazer uma denúncia por exemplo, aos problemas sociais, né, como a escravidão. Enfim, o romantismo é uma escola muito importante para a gente, porque vai ser a nossa primeira escola enquanto nação. Partindo, a partir de 1881, a gente vai ter aí
alguns movimentos literários, né? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. A gente tem no realismo, com Machado de Assis, a crítica social, a gente tem aquela escrita mais objetiva. Com o naturalismo, a gente vai ter a observação fiel da realidade. E o parnasianismo, que vai ser aquela escola literária, a gente pode citar aí, por exemplo, o Olavo Bilac, com aquela poesia formal que leva em consideração a métrica e a poesia perfeita com a descrição de objetos, por exemplo. A partir de 1893, a gente tem a escola literária do simbolismo, que vai ser aquela escola marcada pelo movimento do sonho, pela fuga da realidade. E aí a gente pode citar, por exemplo, Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães, né, nesse contexto de falar desses sentimentos que são difíceis de descrever. Em seguida, a partir de 1902, a gente tem um movimento chamado pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas que vai ser essa preparação para o movimento de 1922, que vai iniciar com a Semana de Arte Moderna, que é o modernismo, né, com essa produção voltada para a valorização e para a exposição da cultura, né, e das coisas relacionadas ao país. Então, com essa linha do tempo, a gente conseguiu ter um panorama das escolas literárias que ocorreram no Brasil e fora do Brasil antes de 1500, e agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então, quero agradecer a sua presença em mais esse episódio do Conquistar. Agora a gente vai para um momento muito especial, que é o momento da nossa selfie. Prepara aí o seu telefone, vamos lá. Eu vou fazer minha pose aqui e você vai tirar a sua foto aí rapidinho. 1, 2, 3. Ok. Gente, acompanhe a gente nas redes sociais, pega a foto que você tirou aí, marca a gente, marca o Instagram, ajuda a gente a subir a hashtag Conquistar22 e o Conquistar está por aí. Acompanhe o YouTube, tem muito material bacana lá e até uma próxima.